Ladies and gentlemen, as we're getting... Senhoras e senhores, para começar essa sessão do Estado das Áfricas e as oportunidades, existe uma razão aqui por termos o saxofone presente, porque é uma maravilha finalmente estarmos juntos novamente depois de 2 anos. E se você é um africano, realmente não existe melhor oportunidade de se ouvir música africana do que através desse saxofone. Então, vamos prestar atenção. Então, o nome dele é Conal Thompson, ele é de Nova York e hoje ele vai tocar uma série de ritmos africanos e nós podemos dizer realmente através dessas notas o futuro muito promissor da África.
Então, ao esperar aqui os nossos convidados se acomodarem, eu vou dar mais ou menos 30 segundos para que tomem seus lugares, para oficializarmos a abertura, porque já começamos a transmitir via virtual esse evento. Então, eu gostaria de reconhecer a presença de todas as suas excelências, ilustres convidados, e gostaria de dar as boas-vindas calorosas à primeira reunião presencial do Estado da África aqui na sede do Banco Mundial em Washington, D.C. Realmente é muito propício esse evento pela distância que todos nós cruzamos. E ver essa sala cheia é realmente uma maravilha diante dos nossos olhos e vamos aplaudir em sinal de gratidão. Então, o pintor holandês Vincent van Gogh, muito conhecido, como ele pintaria um quadro do estado atual do mundo? Será que ele usaria aqueles azuis vibrantes para um céu e aquele amarelo que realmente atrai os olhos? Ou a imagem seria obscura? Se nós, e bem bom com os nigerianos, né, um grande escultor, se tivesse que moldar alguma estátua, seria uma cara de medo, uma cara de sorriso. Como jornalista, falando a muitas pessoas no programa que eu sou âncora, eu acho que muitos rostos contrariados e corações ansiosos seriam colocados na obra desses artistas. E eu estou usando essa metáfora de artistas porque a arte é o espelho da sociedade. E as pessoas mais corajosas que realmente seguram o espelho, a nossa consciência, e nos dizem dos nossos receios e temores. E se eu tivesse que perguntar a esses artistas, eu suspeitaria que eles diziam é uma coisa obscura, ansiosa, que é trazido por essa inflação, pela alça dos preços, por a falta de energia, por conflitos, por guerras, por dinheiro, o aperto, arroxo do dinheiro, né? Um tipo de sentimentos que dá vida a essas estatísticas e nesses dados econômicos que realmente estão subjacentes à formulação de políticas. Nós temos que ouvir as vozes de mulheres, ver os rostos das pessoas, temos que ver as aspirações dos jovens africanos que querem um mundo melhor. Então, nesse estado da África de hoje, falamos em oportunidades em épocas de turbulência. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando uma personalidade, um rosto para a estatística. E vamos dizer que quando nós estamos em Dakar ou que estamos em Joanesburgo, mesmo com esta nuvem nublando o céu, você vê uma coisa diferente. Nós vemos jovens se montando, aí, dando asas aos seus talentos. E é como ouvir aí essas músicas africanas com essa economia sendo retratada através do olho do artista. E isso vem realmente das pessoas, a despeito dos números. Quando nós andamos pelos campos, nós vemos empreendedores fazer alguma coisa na agricultura para estimular alguma revolução no agrobusiness, usando hidropônica para poder modificar a face da agricultura. E a nova África, quando nós ouvimos do novo ecossistema que está florescendo
com 20 mil empresas borbulhando, é como se fosse o Vale do Silício, La Savana, procurando, explorando o potencial da África. Então, nesse peso todo do mundo, existem alguns raios de luz. E, para nós, nesse diálogo, nós gostaríamos de nos centrar nos raios de luz da forma que o Van Gogh fez. E que eu quero falar sobre os girassóis, sobre a alegria, sobre a esperança, porque no continente africano existe esperança, a despeito do que esteja acontecendo no mundo. Eu moro na África, que é um continente melhor do que foi no passado. E essas são as oportunidades nas épocas de turbulência que nós vamos nos centrar aqui no nosso diálogo. Então, com essas palavras, eu gostaria de dar as boas-vindas, uma vez mais, para esta sessão, as pessoas que vão se centrar nas oportunidades em épocas turbulentas, trazendo justamente essa era uma oportunidade, um aplauso, trazendo justamente essas oportunidades, como esse raio de luz em meio à escuridão. Não vamos deixar de lado oportunidades. Nós temos alguns anúncios aqui, nós temos colegas que estão assistindo virtualmente. Muito obrigada por estarem aqui nesse sábado de manhã. E aqueles que entraram usando LinkedIn, Twitter, bem-vindos. Porque nós vivemos num mundo multicultural e multilingüe, e a gente gosta disso, se você fala inglês, francês ou português, existe, se não falam, existe tradução, e se precisarem, levantem a mão e alguém lhe fará chegar às mãos um aparelho de tradução. Nós temos especialistas que vão facilitar aqui os chats, os bate-papos, e vão poder interagir com as pessoas que estão participando virtualmente, respondendo suas perguntas, e não queremos que essa conversa comece ou termine aqui, e que isso continue nos fóruns das redes sociais, e as pessoas que são realmente fãs, Africa, #AfricaSouls, ou Soul no singular, Africa Soul, como a alma da África. Então, vamos interagir através deste @AfricaSoul. Nós temos também uma pesquisa na página World Bank Live e também nos canais, e as perguntas que nós vamos responder mais tarde é: que setor vai realmente ter um crescimento econômico nos próximos anos? No continente africano, qual setor que vai dar um crescimento econômico no futuro? Vai ser tecnologia, vai ser agricultura, vai ser serviços financeiros, as finanças, vai ser educação ou vai ser energia? Então, não deixem de responder essa pergunta da pesquisa, e nós vamos aí compartilhar que setor vai mudar o jogo para o futuro da África. Queremos ouvir todos vocês online e todos vocês aqui dentro dessa sala. Quando tiver uma oportunidade de perguntas e respostas, por favor, falem claramente e sejam sucintos, para que possam participar, um número maior de pessoas possa participar. Para todos os africanos, a partir daqui do Banco Mundial, vendo onde a África se encaixa neste quebra-cabeça de hoje. Eu vou apresentar a todos os senhores Osman Diagana, que é vice-presidente regional da parte ocidental da África, que vai falar sobre a parte central da África também, que vai nos contar sobre isso. E Madame Vitória Kawá, que é vice-presidente regional do Banco Central para a região leste e sul. Ela vai falar sobre o que ela e sua equipe estão fazendo. E, por favor,
porque ele é uma pessoa nova e precisa ser amada. Vamos dar as boas-vindas ao economista-chefe da região africana aqui no Banco Central, para que ele se sinta amado. Esse aplauso. Andrew Dabalena, olha, suas estatísticas têm que estar de acordo com o amor que lhe foi dado aqui, hein? Reconhecimento. E nós estamos falando desse crescimento desacelerado e a renda das pessoas que foi cortada, de 0,7% de corte. E eu ouvi murmúrios de que as taxas de juros estão subindo ainda mais. E, definitivamente, nós vamos ver algum tipo de recessão em 2023. Tudo isso está preocupando, Andrew, e devemos nos preocupar tanto, ou é a hora agora de nós enfrentarmos esses ventos com o subsídio da informação? Muito obrigado, Lorado. Essa é a minha o primeiro evento dentro do meu cargo. Eu tenho um grande prazer de estar aqui eu dou as boas-vindas a todos que se uniram a nós. Eu gostaria de resumir o estado da região em 3 lições principais que vocês devem levar para casa. Que crescimento, sim, vai desacelerar e por causa de 4 coisas que aconteceram recentemente. É que o próprio crescimento mundial foi de 5% para 2,9%, e isso vai diminuir as exportações e o fluxo de investimentos para a África. 2, a inflação está subindo, está alta por causa da guerra na Ucrânia, por causa dos choques climáticos e do próprio conflito, e isso vai diminuir, colocar pressão nos investimentos. E 3, a alça de preços, o custo de subsídio, 16% da renda africana tem sido gasta, e também as pressões cambiais têm aumentado, né, as contas de importação, e isso está alimentando a inflação. E o 4, justamente por causa da luta contra a pandemia, nós acumulamos altos níveis de dívida. Quase 22 países estão aí passando por essas pressões, não têm espaço fiscal e não podem realmente montar uma estratégia de luta contra esses desafios. Então, o segundo ponto, a lição a ser levada para casa, é que essa crise interligada que está abastecendo esta insegurança alimentar de décadas tem realmente efeitos devastadores na África. 20 milhões de africanos estão sofrendo essas pressões. 20 mil, desculpe, e também houve retrocessos durante a pandemia. Então, a terceira lição, que é a parte positiva a ser levada para casa, é que a ação política mais premente agora é proteger os ganhos que foram percebidos nos últimos 25 anos. Né? Existem agendas. Número 1, nós temos que recuperar a estabilidade de preços, porque altos níveis de inflação descontrolada são desestabilizadoras para a vida econômica, e isso vai elevar o nível da pobreza. Então, é uma coisa que nós temos que controlar. A segunda coisa é que é urgente proteger os vulneráveis, os mais pobres, financiando a educação, que são as redes de apoio, as redes de apoio à alimentação, educação, saúde. E, finalmente, quando as coisas ficam mais difíceis, é melhor
prestar atenção à qualidade do gasto, das suas despesas. Isso é uma política de ação que está disponível para os legisladores. E, em particular, nós temos que priorizar os nossos gastos, infraestrutura, energia são prioridade, em capital humano também. E, finalmente, a última lição a ser levada para casa, nós identificamos uma área onde repriorização pode ser importante para assegurar o fim da fome na africana, gastando na agricultura, com gestão dos recursos hídricos, armazenagem de água, pesquisa, desenvolvimento e colocando a África aí na linha do livre comércio. Nós vamos precisar fazer isso com muita coordenação com os legisladores, mas essas ações vão dar a chance ao país de crescer no longo prazo. Então, não deixe de pegar esse livro e lerem. Então, o senhor nos deu o panorama macro. Agora, eu quero ver aí o que está acontecendo a nível micro com as suas equipes, porque a gente vê isso em nível diário, cotidiano. Então, vamos ver aí, em meio a esse desafio, quais são as áreas de oportunidade. Muito obrigada, Loreta. Eu gostaria de dizer um bom dia, ilustres ministros, panelistas e todos que aqui estão. Eu agradeço muitíssimo por começarem, não é, com a música, com a mensagem de abrir aí os raios de sol na África. O que nós estamos vendo aí no território, né, no solo. Eu vou começar com o mais preocupante primeiro e depois deixar aí a parte positiva para depois. O Andrew começou muito bem, dizendo do ambiente externo tão difícil que está causando desafios na macroeconomia. Ele já falou muito bem, não vou repetir. Eu gostaria de destacar implicações para a redução da pobreza, implicações para realmente consolidar a recuperação de crescimento que começou depois da pandemia, Covid-19, e também a pobreza que está se elevando, a estimativa é 40 milhões de pessoas pobres que vão surgir, emergir dessa crise toda. Então, uma crise silenciosa de capital humano, porque mesmo antes da Covid, nós na África já éramos desafiados por isso, no capital humano, vendo aí o número de anos de escolaridade, né? Vendo aí os anos, 8 anos, né, e dado a baixo nível de educação, né, nós estamos aprendendo apenas não 8, mas 5 anos. Então, se nós virmos aí as taxas de matrículas, especialmente das adolescentes jovens que já devem estar no ginásio, na escola secundária, não está. Isso tem a ver com violência de gênero. Vendo aí a mortalidade de mães, 365 por 100 mil habitantes, ou nascimentos, melhor. Então, nesse radar existe muito esses retrocessos do Covid, as consequências foram devastadoras. Nós vemos aí como vacinação, cuidados pré-natal, pós-natal foram reduzidos e nós estamos vendo crianças fora da escola, um número cada vez maior e talvez possam nem voltar, né, para a escola, principalmente as meninas. E isso é uma coisa preocupante, a gente está trabalhando muito nessa área, na região. E também acesso à energia. Nós estamos no século XXI. E é chocante que em algumas áreas rurais da África o acesso à energia é apenas 1%. 1%. Nós temos 568 milhões de africanos que não têm acesso à energia.
e sem energia não vão poder fazer atividades produtivas, de ir para a escola, fazer funcionar os hospitais, etc. E a Covid fez com que a gente desse passos atrás. Depois da queda de 6 anos em termos de número de pessoas que não têm acesso à eletricidade, e, né, em 2020, nós elevamos isso a 20 milhões de pessoas que não tinham acesso à eletricidade por problemas de acesso, por problemas de renda. Então, essa é uma coisa que precisa realmente nos preocupar. É um grande elefante, é como o elefante na sala, são os jovens, quem não tem, nem trabalham nem vão para a escola. Então, temos muitos jovens assim que não encontram trabalhos depois de sair da escola. Temos 10, 20 milhões de postos de trabalho que devem ser abertos e são necessários, gerando aí 3 milhões. Então, onde nós vamos poder colocar os nossos jovens para trabalhar e realmente abstrair do dividendo demográfico que nós podemos ter. Então, todos os africanos estão preocupados com esses desafios, especialmente no desemprego nos jovens e também água e saneamento. Isso é uma coisa, sabe, de que é um direito básico, né? E em alguns países a lacuna está aumentando e o movimento está indo na onda contrária. E alguns países estão bem, mas a taxa de água e saneamento básico está realmente decrescendo. Eu posso falar depois das questões positivas. Bom, você apresentou para nós um copo meio cheio, não é isso? Então, também há aí uma oportunidade para resolver o problema. Eu gostaria que você nos desse agora quais são os desafios e oportunidades e as prioridades de desenvolvimento. Meus colegas têm que me disciplinar, eu vou ter que escolher uma língua. Eu vou falar em francês. Aí eu acho que todos poderão estar, muitos amigos estarão à vontade. A primeira situação da região que eu pedi à minha colega, mon amiga, Victoria Quaqua, eu estou contente de trabalhar junto com ela e vai discutir o continente e parabenizar o Andrew na sua nova função. Tem toda uma tradição. E cada assembleia anual, assembleia da primavera, nós refletimos sobre as dificuldades que o continente enfrenta e encontrar a pista sobre a qual poderemos trabalhar. Eu quero parabenizar também a equipe de comunicação das regiões pelo papel extraordinário que permitiu organizar esse tipo de sala e de reunião. O continente africano é apenas um, não são dois. É preciso entender muito bem, eu participo muito bem disso. Eu não quero me repetir nesse sentido, mas há certas coisas que é preciso deixar bem claro aqui. Os países africanos, o continente como um todo, é agitado pelos eventos internacionais, a pandemia, o clima, etc. E os eventos são adicionais e se acumulam uns com os outros e se traduz particularmente pelo empobrecimento dos indivíduos, das famílias
Isso se traduz pelas migrações, sejam internas, sejam para o exterior. Para todas essas pessoas que buscam uma vida melhor em outros países, em outras regiões. Há os conflitos também entre as rurais e urbanas, e tivemos aí vários golpes políticos e militares. E isso tem a ver com a mudança climática e outros elementos que eu mencionei. A Vitória disse que há também outros fatores, outras manifestações desse problema. O mais grave talvez seja a pobreza escolar. Os alunos não podem aprender o suficientemente e aprender o mínimo para poderem calcularem ou lerem. E sem isso, eles não poderão enfrentar a vida adulta e contribuir à economia dos seus países. Bom, eu estou de acordo totalmente com as recomendações que o Andrew fez e o relatório que ele apresentou. É importante agir rapidamente. A primeira necessidade é proteger as vidas, sustentando programas de proteção social. O problema nas iniciativas de assistência humanitária. E há outros parceiros que são muito importantes para fazerem isso, para levar a cabo esse trabalho. Nesse sentido, o Banco Mundial deve montar uma estrutura que sustente e que possa realmente tocar o maior número possível de grupos populacionais. Então, o sistema de proteção social. Então, e dar condições igualmente também em termos de, por exemplo, a guerra no continente e que pode afetar a capacidade de produção. A guerra do mundo leva a uma grande dependência dos países africanos e é preciso criar acesso à população à alimentação mais saudável possível. Então, nós estamos já num período de fim da temporada agrícola e o rendimento é fraco devido aos conflitos cada vez maiores, mas também em função do problema de deslocamento da população. Então, é importante saber como nos preparamos para a próxima estação, porque os problemas alimentares não fiquem piores ainda no próximo ano. O segundo fator que eu levantaria rapidamente é preciso condições de retomada da economia rapidamente. Em função dessas crises, é preciso pode muita coisa acontecer esse ano que levarão a uma queda da economia no próximo ano. Então, é preciso se preparar para reduzir os efeitos negativos de um movimento econômico. É preciso, então, levar à frente reformas. No período de crise, as reformas são necessárias. Eu não preciso repetir que essas são todas necessárias e é preciso continuar a investir certamente no desenvolvimento. Para mim, o setor primário e a questão da infraestrutura, como a eletricidade é muito importante, a agricultura nós já falamos, o desenvolvimento também é preciso levar em consideração na educação, que é de extrema importância. O ensino superior é muito importante e
temos também que ver a tecnologia, porque apresenta uma oportunidade muito robusta para a África reduzir o seu atraso em termos de desenvolvimento. Durante essas assembleias aqui, temos que discutir de uma forma para aprofundar entre as várias delegações o que é importante para o que é preciso sair dessa assembleia é um outro nível de cooperação e de parceria entre todos os países e cada um dos países da África, através da utilização de instrumentos variados permitidos pelo Banco Mundial e de técnicas muito eficazes de condução do desenvolvimento. Todos os chefes de Estado devem estar cientes disso e discutir a necessidade de focalizar sobre certos setores, mas também de fazer um avanço rápido em termos de cada país para que os países estejam onde devem estar e que possam ter os princípios de transparência e de integridade. Muito obrigado. Vitória, como a senhora é a mulher aqui, eu vou dar à senhora a última palavra. Nós entendemos o problema, os problemas foram cristalizados perfeitamente para nós. Mas onde está uma oportunidade? Obrigado, Loreto. Eu concordo tudo que o senhor Osama disse. Bom, a luz do sol existe em algum lugar. E onde está brilhando essa luz do sol? E mesmo no ambiente macro, que é um grande desafio, há grandes pontos de luz do sol a brilhar. Há alguns países que têm grandes oportunidades, seja porque sejam produtores de petróleo ou de bens básicos. Esses países têm a oportunidade de gerir muito bem e navegar esse momento tão difícil para todos. Então, há a luz do sol, nós vemos aqui os ministros da Angola, Nigéria, da República Democrática do Congo. Então, esses países têm grandes hospitalidades. Então, isso é por um lado. Do lado da energia, que é uma questão muito importante, nós vemos o potencial de grandes soluções e não necessariamente de segunda classe, mas soluções diferentes, alternativas, que dão acesso à eletricidade e que dão maior acesso à educação, trazendo o setor privado. Nós vemos progresso, por exemplo, como no país, República Democrática do Congo, mas também na Tanzânia e outros países. Moçambique, por exemplo, a Estratégia Nacional de Energia, que focaliza em energia para todos, tem conseguido resultados fabulosos, aumentando em 15,5% em 4 anos o acesso, mas também preservando a sustentabilidade das empresas dessa área, com maior acesso a 300 mil moçambicanos anualmente à eletricidade. Nós vemos isso na Tanzânia. O Programa de Acesso Rural, na última década, fez grandes avanços e, desde 2017, deram acesso à eletricidade a 4,5 milhões de pessoas. Estes são os raios de sol que brilham sobre certos locais. Então, são as soluções principais e alternativas que têm funcionado. E mesmo com a questão de grande dificuldade do desemprego entre os jovens, nós vemos, por exemplo, um maior empresariado entre os jovens. Eu estive em Lusaka, eu vi Bongorai, pessoas jovens que estão inovando, criando, assumindo o comando e montando coisas para ajudar a si próprios e para empregarem outros. Então, estes são raios de sol que nós podemos ver e que podemos aproveitar para crescer e para garantir que a África tenha uma excelente performance e traga bons resultados à sua população. Bom, muito obrigado, Osama e Victoria e Andrew Dabalin.
Andrew, como foi a sua primeira vez, você teve excelentes resultados. Parabéns. Bom, vamos pedir, então, para a primeira discussão do painel e teremos de novo a Victoria Kwakala e o Osama Diagana mais tarde. Então, do que foi dito até agora, está muito claro que a infraestrutura física tem que apoiar também a infraestrutura social, o que vai mudar as vidas das pessoas, colocar as crianças nas escolas e aproveitar e criar um ambiente para o empresariado e criar empregos. Isso é muito importante. Também eu ouvi sobre a importância das pessoas e da divisão e compartilhamento da prosperidade. E isso não vai acontecer se não tivermos uma agenda de sustentabilidade. Mas agora vamos apresentar os tomadores de decisões políticas, aqueles que estão online. Eu quero dizer a todos da Tanzânia, Canadá, Camarões, Togo, Paquistão, Paraguai, Índia, Nigéria, Quênia, Turquia, Zâmbia, África do Sul, Angola, Sri Lanka, Gana, Aquaba e Maurício. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aos novos participantes do painel. Agora nós queremos ter uma visão dos tomadores de políticas públicas sobre a visão da África, da possibilidade de recuperação econômica e não perder a vista de todas as metas universais, de acabar com a pobreza. Eu quero apresentar Mamadou Oba, o ministro de Finanças e Orçamento do Senegal. Também apresentar Uziel Undigamadiana, o ministro de Finanças e Planejamento Econômico da Ruanda. Também quero apresentar Ahmed Gidoud, ministro das Finanças da Niger, e também Vera Davis de Souza, ministra das Finanças de Angola. Vamos começar com Sua Excelência Mamadou Mustafa Abba, do Senegal. Nós falamos do ambiente macro, a importância da inflação alta que está atingindo a todos, de Xangai a Nova York a Dakar. Todos viram a queda do dólar, o crescimento menor. Como é o ambiente resiliente do Senegal nesse sentido? Muito obrigado. O Senegal começou realmente uma retomada na economia, então anunciamos, depois da crise de Covid-19, como já indicaram aqui até agora, os desafios que encontramos são de várias ordens. Por exemplo, o preço das matérias-primas e de energia tem um papel muito importante nesse sentido. Tem uma inflação galopante que chegou no Senegal 11%. Para os produtos alimentares, a inflação chega a 18,1% para os produtos alimentares. E também nós já indicamos uma forte depreciação nossa moeda com relação ao dólar, e a balança de pagamentos mostra muito bem essa deterioração em termos de preços. Uma coisa que é preciso ter conta é financiamento, as condições de financiamento no mercado internacional, o que traga um problema de cobertura de financiamento das necessidades dos nossos países. A estabilidade política e socioeconômica
econômica é também de grande importância e isso leva em conta as pressões que há sobre o orçamento do Estado em termos de despesas sociais, é praticamente 20% do orçamento que é tomado para isso. Mas, face a esses desafios, o que o Senegal pôde fazer? Porque o Senegal conseguiu identificar as vulnerabilidades econômicas e também tentou colocar em funcionamento medidas. Acho que estamos conseguindo chegar lá. Temos aí um pacote de medidas. Não fizemos o alargamento dos programas sociais para proteger a situação educacional. Nós começamos o Programa Nacional de Bolsas de Segurança Familiar com transferências militares de 43 bilhões com o apoio do Banco Mundial. Isso já foi aberto. Esse foi o primeiro elemento. O segundo eixo de medidas que nós podemos fazer é o reforço da soberania farmacêutica e sanitária do nosso país. Nós gerimos a situação de Covid-19. Nós, na África Ocidental, no Senegal, estamos montando uma unidade de vacinação contra a Covid e vemos isso em termos de controle. O segundo elemento, o terceiro elemento, que é muito importante, que o senhor mencionou ainda há pouco, foi o crescimento de investimento no domínio da agricultura para reforçar a segurança e a soberania alimentar. O orçamento do Departamento de Agricultura cresceu de 2020 a 2021 a 20%. E o terceiro elemento, que é realmente muito importante, é a retomada progressiva do investimento estrutural e na infraestrutura com a implantação do trem expresso regional e a extensão das estradas com mais de 30 quilômetros, passamos a 180 quilômetros de infraestrutura de estradas. É o que isso pode indicar como desafios e oportunidades do Senegal. E também muita inovação do lado do Covid, né, com os centros de teste de vacina. Senhor Ahmed, nós ouvimos a importância de estar ali com a base da macroeconomia. O seu país enfrenta muitos problemas e o senhor criou algum tipo de resiliência, fazendo as coisas certas a nível de orçamento fiscal. Vamos falar sobre as suas intervenções. Muito obrigado. Eu vou falar francês, se eu puder. Eu quero agradecer por nos convidar aqui nos dias de hoje para travar esse diálogo, não só sobre as vulnerabilidades, mas também focar nas oportunidades e as respostas que os países estão dando a esses desafios. Não vou repetir alguns desafios comuns que foram mencionados no primeiro painel e também pelo Mustafa, que acaba também de falar muito bem. Em Niger, nós podemos falar de 3 níveis com relação a esses problemas. Primeiro, nós temos o desafio da nossa própria existência, que é a insegurança alimentar, né? Houve aí um estado de conflitos na Líbia, com os Boko Haram, grupo entre o Nigéria e a Nigéria, e nós estamos num estado constante de insegurança, de ameaças. E este fenômeno tem se espalhado para Burkina Faso, para Mali, e agora essa ameaça pode se estender a muitos outros países do oeste africano.
Obviamente que a segurança tem um impacto muito sério sobre a capacidade de governo para a mobilização de recursos e os esforços de guerra que são necessários para equipar o poder militar, as forças militares, recrutar o pessoal para servir as armas. E isso é uma forma de ver também como a gente vai lidar com os fluxos imigratórios que vêm de Mali, da Nigéria e de outros países também. Isso tem um impacto no nosso sistema de produção, porque isso interrompe e causa disrupção às atividades econômicas, afeta as variantes macroeconômicas e o crescimento. Segundo desafio, né, que eu posso mencionar, porque para alguns são questões teóricas, mas para nós é uma coisa realmente cotidiana, que são as mudanças climáticas. Isso é uma coisa que a gente vive diuturnamente com esse problema. Obviamente, nós somos populações agrícolas, pecuaristas, são pessoas que vivem dessa agricultura de subsistência e também da pecuária. Em 2010, a seca de 2010 dizimou quase que 5 milhões de cabeças de gado em Niger, e isso representava 25% do nosso gado. Né? E quando alguém perde o seu meio de vida, não é só a capacidade de produção que é inibida, mas sim um choque permanente para essa pessoa de subsistir, para os agricultores, para os pecuaristas. Existe uma conexão do fenômeno de insegurança e mudança climática, porque as zonas que estão mais afetadas, as populações que perderam seu gado, e são aqueles que estão aí inscritos nesses grupos de terroristas, né? Terceira, a questão da infraestrutura, né? Uma coisa que já foi mencionada pelos meus colegas que me antecederam na fala, não só a infraestrutura viária, porque nosso país é vasto, mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, nós temos que ter conexões com várias áreas da África. Não é só a infraestrutura viária, mas também o que está atrelado ao ser humano, saúde, educação. Nós agora estabelecemos um programa bastante ambicioso para construir escolas em todo o país, porque, além de tudo isso, nós temos uma população que cresce a 4%, ou seja, a cada 20 anos se dobra a população em Nigéria. Isso coloca uma pressão muito grande sobre os recursos públicos. Então, o desafio é tal que o presidente implementou um programa para criar salas de aulas e escolas e oportunidades, principalmente para as jovens mulheres, porque a educação é um grande problema nesta camada demográfica, para que nós possamos dar oportunidades iguais a homens e mulheres, meninos e meninas, e lidar com essa população que só cresce. Apesar de tudo isso, nós somos resilientes e, vendo aí os indicadores macroeconômicos, nos últimos anos nós tivemos um alto crescimento, taxa de crescimento, mais ou menos de 5% a nossa taxa de crescimento. A Covid-19 realmente causou muito tumulto no crescimento, tínhamos em 1,5%. Se compararmos a outras áreas, nós vemos que a Covid não nos afetou tanto como as mudanças climáticas têm afetado, justamente por causa das taxas de crescimento de 2021 tem a ver com falta de chuva. Então, o setor agrícola, que contribui muito para o crescimento, teve uma redução de 40% da sua produção. E é isso que justamente espelha e explica o crescimento, né, desacelerado, comparado aí aos últimos 10 anos. O que nós vimos é realmente o impacto das mudanças climáticas.
As políticas que nós implementaram no governo nos habilitou, essas políticas nos habilitaram para que, em 2021, as finanças públicas pudessem dar assistência ou prestar assistência à população agrícola, dando aí um programa de emergência para comprar e distribuir o alimento às populações mais vulneráveis, ou vender a preços muito subsidiados e módicos, né? E nós, por isso, podemos limitar a inflação, que está ao redor de 6% agora. E sem esse programa, nós teríamos uma inflação de dígitos duplos. Que bom poder alimentar as pessoas. Dona Vera de Souza, ministra de Finanças de Angola, e as pessoas que são ricas, que estão experimentando um boom, aí, uma explosão aí do aumento dos preços. E, portanto, o Angola aproveita essa onda e aplicar o capital aí com causas sociais. Vamos ver aí os mercados que são a seu favor, mesmo que seja por um tempo longo. Muito obrigada, Loreta. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui alinhando a nossa conscientização sobre os desafios, mas também dando aí a luz das oportunidades. Sobre os desafios, todos nós sabem que estamos a vir de muita pressão que vem justamente dos problemas, fomos comidos aí pelo preço do petróleo, depois a Covid, mais de 100% de dívida, 130, né, no PIB, 5 anos de recessão e uma taxa de câmbio não muito favorável. E nós não pudemos realmente fazer todas as reformas que queríamos, a paridade do PEG. Nós priorizamos aí os setores que não estavam relacionados ao petróleo e adotamos uma abordagem mais conservadora com linhas de financiamento. E depois de todos esses anos de desafios e de implementação de reformas difíceis em termos de impacto social, agora nós estamos colhendo os benefícios de todas essas medidas e nós já vemos os primeiros sinais de benefício a despeito, ou seja, com o preço de petróleo a nosso favor. Nós vemos já os benefícios, começamos em 2021 com 0,7% de crescimento, o que é positivo, e vemos aí um superávit fiscal pela primeira vez na nossa história recente, uma maior percentagem do PIB, um mercado cambial mais favorável. Quais são os nossos planos de utilização sábia desses recursos? Nós não queremos nos animar demais, porque precisamos gerenciar bem a nossa sustentabilidade e porque ainda existem algumas fragilidades que cuidar. Estamos usando esses benefícios para gerar liquidez para as empresas, para gerar emprego. Nós ouvimos falar aqui do problema de desemprego da juventude, então precisamos gerar postos de trabalho. Então, é uma forma de contribuir, e estamos refinanciando menos, né, internamente. Nós tínhamos uma expectativa de emissão de títulos até certa quantidade, e estamos fazendo menos, aproveitando a liquidez e fazer com que o setor privado possa e os bancos possam financiar
o setor privado, para ver mais atividade no setor privado, mais postos de trabalho sendo gerados. Estamos criando aí os espaços de proteção dos nossos tesouros para poder fazer frente aos problemas de 2023 e estamos impulsionando a questão social. Injetamos muita energia, muito dinheiro na saúde e educação, mas principalmente na saúde. Nós construímos mais de 100, na realidade foram 173 hospitais que foram construídos, porque nós passamos por um problema em massa, né? Pessoas deitadas nos corredores, sem ter acesso aos médicos. Nós também contratamos muitos médicos e enfermeiras, gastamos muito dinheiro com a saúde, sim, em Angola. E, por enquanto, nós vamos ver aí a linha primária de prestação de saúde, que são os centros de saúde das municipalidades, porque já temos muitos grandes hospitais. Agora vamos trabalhar na base e mudar o nosso foco na educação, porque nós entendemos que nós já fizemos muito pela saúde e agora a gente vai mudar o foco e colocar muita ênfase e recursos na educação, porque nós entendemos que nós queremos que o povo angolano seja parte do processo de geração de valor, de expandir a economia de uma forma inclusiva para poder criar uma boa escola secundária, mas também uma escola técnica para habilitar as pessoas. E com relação à infraestrutura, nós também precisamos colocar os recursos no setor energético, porque temos um grande país e muitas necessidades que atender, e nós temos que dividir a coisa considerando, não é, o crescimento. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque é impossível, porque nós temos um espaço fiscal limitado. Então, temos que analisar a prestação de energia, a questão do saneamento básico, a questão dos transportes, a malha viária, para que o setor privado possa entrar e ter as condições adequadas para convidar esses empreendedores a erguer Angola junto conosco e que nós possamos realmente receber assistência técnica para nos ajudar e com as parcerias público-privadas para alguns projetos que são viáveis. Então, ir juntos, mãos dadas, do setor público com o setor privado, dentro do espaço fiscal que nós temos. Queremos avançar nessa agenda e dar essa esperança a mais para a nossa população, porque estamos preocupados com as taxas de desemprego e queremos realmente ter esperança, mas uma esperança que seja centrada na realidade. Bom, eu acho que a senhora falou uma coisa muito importante que às vezes se deixa, né, de lado. Se a reputação do país, sabe, está intacta, isso tem tem uma influência direta do setor privado se engajar ou pelo menos pedir empréstimos internacionais, né? E essas são coisas tangíveis. Eu já fui a Benguela e a Luanda, que lugares lindos. Senhor Uzié da Gajimanda, da Ruanda. Um outro sul-africano, por que a gente não vai para lá, para Ruanda? Cada vez que a gente dá um exemplo, é Ruanda. Ruanda é um exemplo aí de pujança. Então, vamos ver se a gente vai. Lá, Ruanda é um país encerrado, aí não tem mar e precisa escoar os seus bens pela malha viária. Então,
Nós não temos nada, só temos nosso povo, e esse é o nosso principal recurso. E nós estamos vendo aí os jovens saindo das universidades do mundo e voltam para casa para criar, para construir. Então, como nos dê uma ideia de fazer o que vocês fazem e como melhoraram a sua autoconfiança com o comércio, que é um componente para se criar essa região livre, de livre comércio na África. Muito obrigada. Nós estamos enfrentando algumas situações difíceis, temos que continuar a criar aí bases sólidas de governança, de políticas e de estratégias. Essas questões básicas não são só da Ruanda, mas são verdade para várias nações africanas. No governo, na governança, precisamos continuar a criar instituições que prestem contas e continue a desenvolver uma gestão realmente com sistemas monetários sólidos e a estatística para poder dar os dados e para nortear a tomada de decisões. De uma forma bem formulada, em termos das estratégias, nós precisamos continuar a assegurar políticas macroeconômicas sólidas, precisamos criar um ambiente que forje o desenvolvimento do setor privado, temos que centrar os nossos investimentos na infraestrutura, no transporte, na água e também a infraestrutura digital. E precisamos continuar a investir no nosso capital humano, no desenvolvimento do capital humano. Essas são coisas básicas. A Ruanda cumpriu muito disso, mas isso é uma jornada e precisamos fazer mais para nos adaptar ao ambiente em constante mudança. Agora, eu quero responder a autossuficiência da Ruanda e o nosso comércio com os nossos vizinhos. A Ruanda está no processo de se posicionar como um centro de manufatureiro e também de logística para poder melhorar o nosso comércio com nossos vizinhos e também aproveitar as oportunidades do comércio, da área de comércio livre na região, que é um grande mercado. Na área manufatureira, nós estamos desenvolvendo nas cidades, não só da capital, mas outras cidades principais, com produtos têxteis, material de construção, eletrônicas, celulares, computadores, processadoras de alimentos, empresas farmacêuticas, processamento, e nós estamos aproveitando aí o mercado africano, não só o material, mas também o digital. Nós estamos expandindo as nossas capacidades aeroportuárias para conectar Ruanda com o mundo. Nós estamos construindo um novo aeroporto que é um grande componente de transporte de carga para distribuir bens por todo o continente. Nós estamos nos centrando nos serviços financeiros, criando aí um centro financeiro para nos adaptarmos e também investir dentro da Ruanda e fora da Ruanda, na África. E estamos criando um centro de serviços médicos, estamos expandindo o nosso turismo e estabelecendo também um ambiente que atrai os jovens, né? Já temos várias pessoas trabalhando e os jovens africanos que vêm ser treinados na Ruanda.
Então, estamos prontos para comercializar, fazer comércio com a área, promover a área de livre comércio. Estamos prontos para cooperar e estamos prontos para receber várias instituições, muitas chegando aí a Ruanda, um pequeno país da África, sem acesso ao oceano, mas conectado intimamente de formas variadas. Então, estamos próximos e estamos aí correndo atrás para apoiar essa liberalização do comércio no nosso país e no continente. Estamos no caminho da autossuficiência e aprendemos muitas lições dessas diferentes crises e os países já estão prontos para remover as barreiras alfandegárias para que o movimento de bens e serviços de trabalho possa se falar. E a métrica, realmente, as métricas falam por si só. Eu diria que desde o genocídio horrível que houve no seu país, através de reformas, vocês multiplicaram por 10 a sua reforma. Bom, eu quero fazer uma coisa aqui, mais ou menos de 30 segundos, uma coisa meio televisiva, bem sucinta. Vocês me ajudam? Então, das reformas que apresentaram, os programas também, para poder chegar no próximo ano fiscal, que tipo de apoio vem de uma organização como multilateral como o Banco Mundial? Senador. Senegal, desculpe. O tipo de apoio que nós queremos ter é um acesso maior a recursos de concessão das instituições de concessão de dinheiro, né, e de recursos das instituições multilaterais ou do Banco Mundial e para aplicar na segurança alimentar e realocação dos dinheiros do dinheiro, né, de 45 milhões para 100 milhões, para que nós possamos cumprir com as metas do milênio. Níger, nós temos o segundo portfólio e depois da África subsaariana e Nigéria, queríamos falar sobre a implementação dos projetos em termos de processos para que esses recursos possam ser usados e podemos otimizar a utilização desses recursos para dar o passo além na nossa economia. Todo mundo está fazendo a coisa em menos de 30 segundos. Que bom. Angola. Bom, nós devemos esperar daqui do grupo do Banco Mundial edificação de capacidade para criar instituições e a população de Angola se sentir mais forte, nos ajudar a tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas através do nosso Programa Nacional de Desenvolvimento para nos ajudar a destravar o desenvolvimento, criar postos de trabalho e realmente acabar com a pobreza com o dinheiro subsidiado, com o dinheiro barato. Ok. Dado ao nível, né, de tensão, né, nós precisamos de investidores do setor privado. Os investidores estão prontos, mas eles têm aversão ao risco. Então, nós temos que considerar expandir o mandado da MIGA, não só para nos dar as garantias fiscais, mas também dar as garantias comerciais. Então, com a MIGA, nós podemos estar prontos para investir na África. Era isso. Obrigada. Bom, se os executivos do Banco Mundial ouviram, podem aplaudir mais fortemente, porque acabamos de ouvir essas sugestões. Obrigado a todos os participantes, ministro
do Senegal, Niger e de Angola e de Ruanda. Agradecemos muito pelo seu tempo e dedicação. Muito foi dito sobre segurança alimentar e aumentar a resiliência em sistemas de produção e agricultura. Então, vamos ver esse nível de desenvolvimento em certos países, particularmente a Côte d'Ivoire. A Côte d'Ivoire é o maior produtor de caju. O caju representa uma fonte de renda para pequenos agricultores e processadores. Com grandes plantações fora da capital, Nidri Nadege tem uma plantação de caju. Na Ivory Coast, nós temos 3 clones populares com grandes rendimentos, que são resistentes a doenças. Nidri Nadege ajuda a distribuir clones de variedades de caju de alta probabilidade e torná-los disponíveis a agricultores de todo o país. E também o Centro de Inovação de Caju e de Tecnologia é uma instalação de processamento e centro de treinamento onde trabalhadores e investidores apresentam sobre novas perspectivas, protocolos, armazenamento e etc. E também serve como fábrica onde o caju é distribuído e baseado na qualidade dos mercados domésticos. Esse projeto, financiado pelo Banco Mundial, ajudou os mercados a melhorar as habilidades dos trabalhadores e criar emprego. Mais de 500 mulheres jovens estão sendo empregadas neste centro, ganhando independência financeira, ajudando comunidades locais para um crescimento sustentável. É isso que é criar trabalhos e promover a inclusão com resiliência climática nessa área de caju. Também promove uma transformação, promovendo práticas de agricultura inteligentes, promovendo negócios locais, soluções de tecnologia e investimentos privados. Eu quero agradecer a CITA por me ajudar a melhorar a minha condição de vida. Eu gosto desse mantra de pessoas primeiro, que é isso que nós ouvimos, aumentando a segurança alimentar com o crescimento no nível macro e também entendendo a resiliência climática. É como as vidas das pessoas têm impacto hoje. Então vamos falar com aqueles que estão na linha de frente, tratando com o talento humano de que falamos, particularmente ao criar esses sistemas resilientes e as políticas necessárias. Então, vamos receber o nosso diálogo no momento, Jeanine Cooper, ministra de Agricultura da Libéria, Harifidi Janset Ramilison, ministro de Agricultura e Pecuária da Madagascar, Mônica Musonda, CEO de Java Foods Limited da Zâmbia, e Eric Yerenki Dankwa, diretor fundador do Centro da África Ocidental para Excelência de Melhoria de Agrícola de Gana. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Falamos de transformar sistemas alimentares para uma África mais próspera. Então, vamos começar com a Mônica. Ela é advogada que disse, eu quero fazer parte da economia agrícola. E tomou essa decisão por uma razão. E uma das razões que a África é tão sensível aos preços de alimentos e taxas de câmbio é porque o país importa muito mais do que pode cultivar. Então, como que podemos mudar essa dinâmica? Muito obrigado por me permitir trazer uma voz do setor privado a esse diálogo. Eu gostaria de dar um certo contexto. Nos últimos 3 anos, os preços alimentares na África têm sido enormemente chocantes. E você tem razão. É devido que o grande volume de alimentos são importados, até produtos básicos. E durante
o isolamento, tivemos questões de suprimento e transporte, então quase tivemos uma crise alimentar. Mas sempre tem um outro lado da crise, porque ela nos tornou países africanos e companhias africanas ver a oportunidade. Então, vimos que temos que ser mais autoconfiantes. Poderíamos ver onde estávamos bem, evidentemente que há países que têm uma suficiência agrícola, mas podia ver como ter melhores para nós e para todo o continente, não só em cada país, mas no continente. E aí estão as oportunidades. A discussão sobre insegurança alimentar é tão real, evidentemente temos a crise da Ucrânia, mas muitos produtos básicos, como óleos necessários, agora temos a capacidade de cultivar grande parte desses alimentos e temos que ver a questão do rendimento, a questão do solo, distribuição. Então, eu quero falar hoje especificamente sobre produção local. Eu não sou agricultora, mas temos que ter uma conversa sobre a cadeia de valor. Não pode ser só o agricultor. Ainda estamos na mesma posição, há muito apoio. E os ministros da agricultura aqui, eu peço que me suportem durante algum tempo, mas não podemos parar essa produção agrícola e é por isso que estamos nessa crise hoje. Não estamos produzindo atualmente o suficiente para nos alimentar. Então, o que é que nós podemos fazer sobre isso? A primeira coisa é examinar a nossa volta, a questão de assistência técnica para os produtores locais, como que nós produzimos com segurança e um alimento nutritivo. Que alimentos produzimos bem neste país, ou que pode ser usado por outro país, o que podemos fazer em acesso a financiamento para que os países possam ter a escala necessária de produção. A questão é como que levantamos esse negócio para produzir alimentos saudáveis e seguros. E a distribuição. O comércio internacional é muito importante. Nós temos que examinar a nossa volta, ou cada um, e dizer, sim, nós podemos trocar muito mais uns com os outros, mas entendendo o problema, e alimento é importante, porque cada país tem as suas próprias normas. Como podemos ver essas questões de forma que reduzir os padrões, os custos, para que os alimentos locais podem substituir muitas das importações. Então, uma boa discussão agora, e eu desafio a todos os governos aqui hoje. Este é o momento da ação. Ao que você disse, eu quero acrescentar um ambiente habilitador que o setor privado poderia criar para o setor público. Onde vocês estão investindo no momento? O que é esse ambiente? Como seria esse ambiente habilitador? Olha, muitos países trabalharam para criar esse ambiente especial, sobretudo em certas indústrias, mas é preciso fazer mais trabalho na área agrícola. Por exemplo, criando... você tem um sistema de laboratórios, vimos muitos países as limitações disso, e também a questão de custo. Então, quando você engaja os governos, como reduzir o custo para criar alimentos? Eles dizem, a primeira coisa, não há produtores suficientes, isso nos custa muito. Há uma outra forma de pensar, não podemos reduzir o custo para ter menor comprimento, por exemplo, escalar para, por exemplo, pagar, as pequenas e médias empresas podem talvez reduzir os preços, mas temos que ver holisticamente o ambiente de licenciamento, um ambiente diferente em que podemos trabalhar. Isso é muito importante. Temos que garantir que temos que colocar no prato ou numa prateleira alimentos seguros e econômicos. Isso é muito importante e que possam ser acessíveis. Então, é um grande passo, esse primeiro passo, mas temos que ser mais específicos e ver o que podemos fazer num ambiente para permitir o aumento e a maior participação do setor privado. Bom, a ministra da Agricultura da Libéria, o que o setor, ouvimos aqui do setor privado, mas na sua visão, qual o seu papel daqueles que fazem as políticas públicas em promover o empresariado nessa área? Muito obrigado, Loreto.
Eu devo dizer que eu vi esse portfólio como ministro da Agricultura depois de trabalhar com a Mônica Musonda na Libéria, na área de arroz, que é o nosso alimento mais básico e não é produzido comercialmente em nenhum nível substancial. Tudo que ela disse é o que eu diria e quando eu entrei e assumi a minha função atual. A nossa abordagem de segurança alimentar na Libéria é estabilizar os alimentos em termos de importação e também apoiar os produtores locais. Porque o que ela disse sobre a área agrícola, é aí que nós temos que parar. E então, Ebola foi o primeiro choque que nos disse: bom, as fronteiras estão fechadas, não podem receber alimentos, o que você não pode importar, o que faz? Não ficamos surpresos quando a Covid começou, porque já tínhamos visto antes, alguns anos antes. Mas a turbulência agora virou a norma do mundo e nós temos que examinar as oportunidades que nós temos como país para dar um grande salto quantitativo sobre esses todos os desafios que vemos em termos de estagnação. Eu tenho que parabenizar o Banco Mundial por colocar em funcionamento a primeira tentativa real de misturar a produção comercial combinar a produção comercial com os pequenos agricultores e outros projetos nessa área. Tem várias siglas aí. Temos o Fundo de Comercialização da Libéria, que está operando pela primeira vez e está fazendo uma diferença no nosso país. Mas eu vejo 4 oportunidades, talvez 5. Porque toda essa turbulência é também uma oportunidade para realocar e passar além de definir, e reestudar e redefinir os desafios. Venham o nosso patrimônio e oportunidades. O que está funcionando, o que não está funcionando, o que tem que ser aumentado. 4 oportunidades que eu vejo. Uma é aplicar as parcerias de uma forma que nos ajudem a catalisar o desenvolvimento sustentável de que estamos discutindo. Soluções tríplices, por exemplo, ter a energia solar dando água para irrigação e água potável. Então, no nível de produção de alimentos. Segundo, é uma oportunidade de intensificar os nossos esforços em termos dos nossos sistemas alimentares e os seus caminhos, ou seja, empoderar as mulheres, empregar os jovens e mecanizar os nossos processos agrícolas. Nós temos que examinar além da parte agrícola, como ela disse. Quando você veja a produção de agroalimentar, é toda uma cadeia de valor até chegar ao prato do consumidor. 90% na Libéria de produção alimentar é pelas mulheres. Não dá a elas grandes sementes, mas dá uma mulher com um bebê nas costas, outro na barriga. Como trazer, ela pode conseguir mais rendimento? Ela só tem 24 horas por dia. Como pode diminuir a carga para essas mães, essas mulheres? A questão de distribuição de água, a questão da cozinha, armazenamento, etc. Tornar isso mais fácil. Nós temos a tecnologia disponível e tem a baixo custo, a baixa escala, nós podemos aplicar isso. Um terceiro elemento, como oportunidade, queremos mecanizar também a nossa produção agrícola. Eles gostam de máquinas, eles gostam os jovens gostam da parte digital. São os jovens que vão fazer e não os velhos agricultores como eu própria. Eles que vão operar. Tem possibilidades em que todos podem ganhar aí. A terceira oportunidade que nós temos agora na Libéria é revisitar o equilíbrio entre importações e a produção local de alimentos. E a Mônica disse, a Mônica exatamente pensa como eu, o foco público
pode funcionar com os pequenos agricultores, como podemos empoderá-los, ver toda a cadeia de valor, como ajudar, como controle com pesticidas, como as soluções de armazenamento seco, como vamos distribuir sementes ou ferramentas, não só aquelas enxadas e ferramentas de implementos agrícolas, mas também, por exemplo, cestas de armazenamento que podem proteger contra pestes e mofo. E tem também esse foco público-privado e também as pequenas e médias empresas que dominam essa área de alimentar. Ver como digitalizar soluções e outras inovações. Eles estão fazendo e nós temos que ajudá-los a continuar nesse processo, misturando abordagens de financiamento, vão funcionar muito bem, e também temos a produção comercial dentro da escala certa. A última oportunidade é a melhor de todas, e eu espero que me façam essa pergunta e façam essa pergunta ao Banco Mundial. É uma oportunidade hoje, com a mudança climática dominando as ondas, com essa alta carga de dívida que nós temos na Libéria, é uma oportunidade para valorizarmos o nosso trabalho e os nossos serviços de ecossistema, como o grande depósito de carbono da África Ocidental, monetizar as nossas credenciais climáticas impecáveis. Não devemos usar a dívida quando temos quase 50% de florestas no nosso país. Nós não teríamos que tomar dívida para sobreviver. Com esse ímpeto para tornar o nosso desenvolvimento sustentável de uma vez por todas. É isso que eu gostaria de contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas intervenções. Existe uma estatística que diz que cada dólar gasto em soluções climáticas, a maior parte vem das agências multilaterais, e nós precisamos que esses números mostrem. From Sun, de Madagascar. Nós fizemos menção das mudanças climáticas, e à medida que a ministra falou, é muita temática. Nós temos aí a COP27, todo mundo só falando em mudança climática, mas vamos entender mudança climática quando realmente chega aqui, ali no agricultor e afetam a ilha, como Madagascar. Me diga aí, que tipo de soluções o senhor gostaria de ver para fazer com que os agricultores fossem mais resilientes com esse padrão de clima, e qual a sua estratégia para gerenciar aí as suas providências para poder chegar à segurança alimentar? Muito obrigada por essas perguntas tão interessantes. Sim, Madagascar tem sofrido muito os efeitos das mudanças climáticas. Se nós seguimos as notícias, nós ouvimos das secas lá em Madagascar, 1,5 milhão de pessoas afetadas por esses problemas climáticos. E temos ciclones anuais no norte, na parte leste também da ilha. Então, nós estamos, na realidade, muito afetados, somos muito afetados com o clima e com esse fenômeno das mudanças climáticas. E somos muito afetados também as outras crises, Covid-19, o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E essas crises nos forçam a nos adaptarmos à situação, aos efeitos da mudança no clima, e também nos faz desenvolver os meios e as formas de sermos mais resilientes. Também nos fazem melhor desenvolver o nosso potencial.
Madagascar tem 540 quilômetros quadrados, temos área urbana muito grande, e ali no Oceano Índico nós representamos o 80% das terras aráveis ou agriculturáveis. Então, como nós revertemos essa tendência de ver isso daí como, em vez de restrições, oportunidades, porque existem grandes necessidades, não só para a nossa população, mas também para as outras populações que estão ali perto do Oceano Índico. Então, o que nós queremos fazer, na realidade, é melhorar o valor dessa terra, transformá-la em capital. E queremos fazer isso através da adoção de métodos que preservam os recursos naturais e os recursos hídricos, não só terra, mas também os recursos hídricos. Em Madagascar, provavelmente podemos produzir todos os cultivos que são necessários. Nós temos um clima muito diversificado e podemos cultivar realmente qualquer coisa, mas temos que redefinir as nossas prioridades com base nas necessidades da nossa população e da região como um todo. E para fazer isso, nós precisamos continuar a melhorar a produtividade, porque temos que reconhecer que os níveis de produtividade de Madagascar são baixos, queremos melhorar a produtividade também através da implementação de uma revolução verde, bem parecido com o que foi feito na Ásia, que teve grandes resultados, bons resultados, e preservar o meio ambiente e a nossa biodiversidade também. Então, queremos produzir mais, diversificar os cultivos, nossos cultivos, e envolver mais o setor privado, porque o setor privado tem um papel básico, né, como um elemento catalisador no desenvolvimento da agricultura. E para fazer isso, nós estamos melhorando o nosso agribusiness, promovendo aí os nossos jovens, capacitando-os, promovendo as seguranças, dando posse de terra a jovens para poder criar, também gerar emprego. Queremos usar os nossos recursos naturais de uma forma racional para desenvolver a coisa da fertilização, a ecologia na agricultura, a crise atual relacionada às dificuldades da importação de alimentos e o aumento do preço de fertilizantes. Tudo isso tem nos forçado a utilizar fertilizantes orgânicos e melhorar a produção com os fertilizantes orgânicos, e podemos fazer isso com os recursos que dispomos lá em Madagascar. Nós tivemos falta de farinha de trigo, porque nós usamos muita farinha de trigo. O arroz também é um dos nossos produtos básicos da alimentação do nosso povo. E com essa falta, nós desenvolvemos aí a plantar o trigo, mas estamos usando uma série de farinhas, não só de trigo, mas de outros cultivos também, do aipim, da mandioca, etc., à medida que nós vamos enfrentando todas essas mudanças.
Até onde a ciência pode ser parte da solução? Eu sei que nós temos que confiar nos dados, mas como nós estamos falando ali nos cultivos, melhorar a produção, o que é que a ciência pode fazer para nos ajudar? 80 anos atrás, foi estabelecido o Centro de Excelência. Eu acho que foi 8 anos, desculpem. E sem esse centro de excelência, a África não teria oportunidade de dar o próximo passo. E que a boa ciência vai colocar ali os direitos preferenciais para que exista nutrição, boa nutrição nas mãos dos agricultores, né? E nós temos um centro que foi feito antes do Centro de Excelência. E o que nós visualizamos em Gana, nós queríamos um centro de hibridação de cultivos que podem ser disseminados por todo mundo. Fizemos uma parceria com as universidades e hoje é uma dos para fazer essa hibridação de plantas, se você parar e pensar no treinamento de africanos com relação ao cultivo africano na África. Em 15 anos, nós desenvolvemos estudantes de PhD que está trabalhando em 15 países da África. Esses estudantes deram mais de 200 variedades, produziram essas variedades que já estão em vários estágios de comercialização nos nossos campos. Eu posso dizer que os nossos alunos atraíram mais de 57 milhões de dólares nas nossas instituições de pesquisa. Isso é prova do que é hibridação na África, da África para a África. O Banco Mundial teve muita audácia em nos ajudar nesta questão, não é? E tudo volta à questão da educação, não é? Porque isso tem nos perseguido por muitos anos. Muitas nações progrediram na agricultura dessa forma, então tem a ver com a educação de qualidade. Se os Estados Unidos não promulgasse a lei de concessão de terra, eu acho que a gente não estaria aqui. Olhando o Brasil tinha que levar para as universidades estrangeiras para poder aprender o conhecimento, para voltar para o Brasil, para poder plantar soja de uma forma inteligente. E é o que nós estamos fazendo nesse centro de excelência. Em Gana, nós, através de pesquisas, nós desenvolvemos 3 variedades que produzem até 11 toneladas por hectare. E em ambientes até difíceis no norte da Gana, você não recebe menos que 6 onças por hectare. Ou 6 toneladas por hectare. Estão usando algumas variedades que eles devem jogar fora e não utilizar, né? Eu disse no programa de mestrados, as variedades que os agricultores estão usando hoje devem ser jogadas fora. Nós temos que colocar nas mãos dos agricultores novas variedades que permitem que eles possam esperar de uma produção de produtos africanos na África. Então, dependendo aí nós vamos ter um problema de existência. Nós podemos nos preparar, talvez, para uma outra pandemia. As lições aprendidas da Covid-19, nós não temos que buscar fora da África as sementes que plantar na África. Nós podemos usar as nossas próprias. Nós temos instituições que podem nos ajudar a desenvolver os nossos cultivos. Quando existe quando existe conflito, sempre temos que
enfrentar, né, esses confrontos no mundo, mas agora nós temos que ver aí as variedades, você tem que desenhar, concebê-las, elaborá-las e colocar na mão dos agricultores. E tem a ver, a pesquisa é justamente isso que nós estamos fazendo no dia de hoje. Então, por causa do tempo, eu gostaria de agradecer ao senhor, porque nós estamos sendo transmitidos ao vivo. Quero agradecer a todos, e eles podem nos cortar a qualquer momento. Apreciamos muito o que foi dito. Todos os panelistas, senhor Cooper, senhor Hamilton e o senhor Mussonda e Danquash. A pergunta é: que setor vai dar o crescimento? É tecnologia, 30% disse que sim. Vai ser agricultura, 45% disse que seria. Finanças, o resultado, 4,6%. Sim, eu acho que finanças, serviços financeiros vão fazer a maior, 10%, educação e energia, 10%. Então, o que vai mudar o jogo na África vai ser realmente a agricultura. Muito obrigada pelo tempo de todos, e ao saírem, por favor, deixe eu convidar os vice-presidentes do Banco Mundial para que ele possa dar aqui os comentários de encerramento. E lembrem-se, a conversa é hashtag África SOAR, SOAR. Não era soul, como eu disse no princípio. Eu entendi a oradora dizer soul, mas é soar, de voar. Então, vamos falar sobre a sustentabilidade, sobre o povo e sobre a responsabilidade fiscal também. Eu vou ser muito rápido, vou começar agradecendo todos os ministros e os panelistas ilustres pelos seus insights, pelas suas ideias aqui compartilhadas. Realmente foi um ótimo diálogo, mas não vamos limitar isso apenas para deixar isso na teoria. Vamos colocar na prática. E 5 lições. Eu acho que vai ser muito importante que nós possamos conciliar conciliar a questão da resiliência. Nós o vemos, a despeito das vulnerabilidades, fragilidades, nós temos mostrado resiliência. Isso é muito importante. Segundo, a Vitória mencionou isso e eu quero reenfatizar. Nós vemos aí a criatividade da nossa juventude, a sua capacidade de criar sendo alavancada. Isso é muito importante. E fomentar isso. E nessa época de crise, fomentar a reforma, não só para garantir os ganhos obtidos e criar o espaço fiscal, mas contribuir com um meio ambiente que nos leva a um ambiente mais propício aos investimentos do setor privado. 4, também muito importante, seria operacionalizar as estratégias para levar em consideração os centros, estratégias educacionais, sanitárias, etc. E, por último, muito importante, para concretizar a visão e a ambição estabelecida pelos líderes africanos, como foi dito aqui, nós entrarmos no arcabouço do livre comércio africano para que os países possam avançar e não só fazer frente à Covid-19, mas criar estabilidade, condições que fomentam a estabilidade para o continente africano. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos também, aos ministros e aos panelistas por esse diálogo tão profícuo. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas ao que o Usman falou. A nossa principal mensagem aqui, o principal recado
é que a África precisa ser mais autossuficiente, seja através da produção de alimentos, através de produção de fertilizantes, de remédios para a Covid, para pesquisa em sementes. Nós podemos fazer muito mais por nós mesmos, sem esperar vir de fora. Eu acho que é a lição mais forte que vem aqui desse diálogo, seja nos centros de excelência, seja no setor privado levando a bandeira à frente, ou como o ministro da Ruanda falou, com o joint venture, com a biotecnologia, para poder criar a primeira lugar a se produzir vacina em Ruanda, e a gente não tenha que depender do mundo externo ou do mundo lá fora. Então, o combate à inflação é uma luta suprema, os países precisam trabalhar nisso com o apoio com o nosso apoio de outros, e nesta questão da gestão fiscal, uma boa gestão desses ventos, né? O exemplo de Botsuana, que tem uma grande experiência e fez muito isso com os diamonds e com os diamantes, né? E podemos aprender muito de Botsuana, como realmente eles aprenderam muito com seu índice pluviométrico, a priorização e a monitoração das finanças públicas. E também ouvimos alguns pontos com relação ao comércio, né? O comércio é parte da solução, tem que ser parte da solução. Nós podemos ser mais autossuficientes. Isso não quer dizer que a gente não faz um comércio a nível interno, a nível externo. E, nesse sentido, existe toda uma abordagem de cadeia de valor, analisando aí os desafios da agricultura, em vez de ser um lado apenas analisado como produção, armazenamento, comercialização. É toda uma sequência que precisa ser analisada. E, finalmente, a questão do setor privado, como meu colega falou, nós ouvimos aqui também da própria boca do setor privado, é parte da solução. Isso, o setor público não pode levar tudo isso nas costas. Então, a senhora começou aí a falar dos raios de luz, os raios solares, né, hoje de manhã, e eu vejo o ministro da Ruanda me lembrando que a Ruanda, na frente digital, já começou muito bem a fazer uma escalabilidade, tem um programa de embaixadores, né, para treinar justamente os jovens para estar aí na vanguarda da digitalização e progredindo nessa agenda digital. Eu acho que nós fizemos muito e dissemos podemos muito e podemos nos autoajudar e assim também receber a ajuda externa. Então, eu quero agradecer por nos receberem e por permitir que os especialistas pudessem compartilhar suas ideias e reiterar o que existe aí de bom no continente africano. Nós sabemos onde estão os problemas, mas também sabemos quais são as soluções, onde elas devem estar, como a Nike falou. Vamos fazer. Arregaçar as mangas para fazer. Então, sem mais delongas, John C. Maxwell disse que um líder não toca apenas a mão do seguidor, mas sim o coração. Seja lá o que você fizer pelo continente africano, deve tocar o coração das pessoas. Eu acho que você pode, você tem a vontade, e queremos agradecer o seu tempo e a sua disposição de fazê-lo. Muito obrigada, Sr. Thompson. Give him his space. Oh, give him his space.